deveria calcular tudo antes de começar, e o rei, do mesmo texto, deveria analisar tudo antes de entrar em guerra. Da mesma forma, as que serão chamadas de virgens prudentes nesta parábola, são aquelas que se prepararam antecipadamente para a jornada. É inadmissível pensar em se preparar para os desafios e necessidades de uma viagem depois que ela já começou. A demora do noivo, mencionada por Cristo na história, TMT 25.5, deve ser uma alusão ao sentimento dos homens que estarão aguardando ansiosamente o momento em que o Messias, finalmente, virá para iniciar o seu reinado neste mundo. A demora mencionada por Cristo na parábola pode ser uma referência ao tempo entre sua primeira e segunda vinda, ou uma referência ao sentimento dos que ficarem na terra do arrebatamento até sua aparição final. O foco da história não está necessariamente no casamento entre o noivo e a noiva, mas no preparo e na jornada das amigas até o local da festa. As virgens, prudentes ou nécias, não parecem representar a igreja, mas os piedosos entre judeus e gentios que almejarem pelo reino de Deus. Contudo, como a história demonstra, nem todos estarão preparados para enfrentar as dificuldades do período de espera durante a escuridão que virá, apenas os que estiverem suficientemente preparados alcançarão o objetivo. As imprudentes também concluem a jornada. Outro ponto curioso da parábola, que vale a pena ser mencionado, é que Jesus afirma que as virgens imprudentes, depois de alguns contratempos, também chegam ao mesmo lugar das amigas que estavam previamente preparadas. A narrativa parece querer demonstrar que elas se conscientizaram do problema tarde demais, e que, embora tenham finalmente comprado azeite e conseguido chegar até o mesmo lugar onde as outras já estavam, elas não iriam entrar, pois, por sua displicência, elas mereciam ficar do lado de fora. A rejeição das imprudentes, nesse ponto da história, parece representar uma condição da realidade espiritual humana que é simplesmente irreversível. Se o fato de as imprudentes terem finalmente conseguido comprar azeite extra e terem chegado ao lugar da festa, representar algum tipo de conscientização, isto terá que significar uma conscientização tardia, em momento inoportuno, sem qualquer chance de solução para seus problemas. Em outras palavras, se a conscientização das imprudentes representasse um possível arrependimento durante a tribulação, não faria sentido as virgens imprudentes representarem pessoas sendo banidas do reino. Pois, como vimos em outros textos, muitos judeus e gentios, arrependidos, serão finalmente salvos durante o período tribulacional e certamente entrarão no reino por vir. O ponto da história que conta sobre as imprudentes sendo barradas de entrar no local da festa, deve representar um momento final de definição irreversível para os que serão rejeitados. Parece-me que só existem duas possíveis alternativas. Primeiro, Jesus poderia estar se referindo à rejeição dos ímpios no julgamento das nações, depois de toda a tribulação, quando ele virá em glória para implantar o reino de Deus e concederá o reino a uns, mas rejeitará a outros. Um pouco depois de ter contado a parábola das 10 virgens, ainda em Mateus 25, Jesus disse que, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. MT 25.31-32. Nesta ocasião Jesus fará uma separação entre os que ele chama de benditos e malditos. A uns ele dirá: e vinde, benditos de meu Pai. Tomem posse do reino. MT 25.34. Aos outros, ele dirá: e apartai-vos de mim, malditos. Mateus 25.41. Segundo, Jesus poderia estar se referindo ao juízo que os homens enfrentarão após a morte, por meio do qual será finalmente selado o seu destino. Caso esta opção seja correta, isso poderia significar que o sono das virgens na parábola representava a morte, e, como somente as virgens prudentes estariam preparadas para entrar no local da festa depois que acordassem, isso também poderia representar a futura ressurreição dos justos para usufruírem do reino milenar, ao passo que as outras, posteriormente rejeitadas, representariam os ímpios banidos do reino e destinados à perdição. O fato é que, como o assunto da parábola está relacionado à implantação do reino e não ao arrebatamento, a noção do futuro estabelecimento do reino de Deus, depois da tribulação, deve ser levado em conta. Como um ladrão na noite.
Alguns colegas argumentam que pelo fato de Jesus ter concluído a parábola com um alerta sobre vigilância, isso deveria ser levado em consideração como um indicativo para o arrebatamento e não para o período tribulacional, mesmo que a tribulação seja o tempo que, de fato, precederá a vinda do reino de Deus, que, segundo Jesus, seria o assunto sobre o qual a parábola iria tratar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25,13. É muito comum que alguns de nós associemos o arrebatamento a um acontecimento súbito e sem avisos, e acredito que não há nada de errado com isso. Porém, o outro lado da moeda é que, o início da tribulação, também parece ser repentino e sem qualquer outro acontecimento prévio, a não ser o próprio arrebatamento em si. Desta forma, o arrebatamento e o início da tribulação parecem estar relativamente próximos um do outro, a ponto de tudo que possa ser dito sobre a iminência do arrebatamento, também possa ser atribuído à imprevisibilidade do início da tribulação. Costumo brincar dizendo que o arrebatamento e o início da tribulação estão ligados mais ou menos como uma casa conjugada a outra, parede com parede. Obviamente que depois que a tribulação já houver começado, as pessoas saberão previamente o que estará por vir, mas quanto ao dia do início do período tribulacional, ninguém sabe exatamente quando será. Em Mateus 24 Jesus descreveu diversos aspectos do período tribulacional, e, em determinado momento, afirmou, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas, Mateus 24,33. Ao dizer neste momento que estaria próximo, às portas, é óbvio que Jesus não estava se referindo à própria tribulação sobre a qual estava falando. Isso não teria o menor sentido. O que Jesus estava dizendo era, quando virdes todas estas coisas da tribulação, vocês saberão que estará próximo. Jesus estava falando especificamente sobre a proximidade da implantação do reino de Deus na terra. O texto de Lucas deixa isso mais claro, e ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 21,29, 31. Trocando em miúdos, Jesus estava simplesmente dizendo que quando as coisas da tribulação, que ele havia descrito, começassem, as pessoas poderiam ter certeza de que num curto espaço de tempo, o reino de Deus seria estabelecido no mundo. Jesus afirmou que, assim como os homens sabem que o verão se aproxima pelo início do brotamento das árvores, da mesma forma, quando as coisas da tribulação começarem a acontecer, poderão estar certos de que o estabelecimento do reino de Deus estará próximo. O único ponto de interrogação nessa comparação é, quando inicia o brotamento das árvores? Ninguém sabe. O que os homens sabem é que depois que começa, não demora muito. Da mesma forma, por analogia, cabe a pergunta, quando a tribulação terá início? Quando exatamente começarão os aspectos punitivos daquilo que a Bíblia chama de o dia do Senhor? A resposta de Jesus a esta indagação também foi dada. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38 Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, 39 e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 40 Então, 2 estarão no campo, um será tomado, e deixado o outro. 41 Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, e deixada a outra. 42 Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24,36, 42. Em outras palavras, o dia do início das coisas que acontecerão durante o período tribulacional, ninguém sabe qual será. A única coisa que se pode saber é que, quando tais coisas começarem a acontecer, o reino de Deus virá num curto espaço de tempo, pois estará muito próximo, às portas. No texto acima, Jesus estava basicamente ensinando que o início da tribulação será logo em seguida ao momento em que os justos serão arrebatados.
Assim como Noé e Ló foram tirados do caminho para que viesse o juízo, Lucas 17:26-20, da mesma forma os justos serão arrebatados e na sequência virá a tribulação. O que quer dizer que o início da tribulação será tão inesperado para os pecadores quanto será o arrebatamento para os salvos. Não há data marcada, nem dia certo para ambos os grupos. Da mesma forma que Ló foi retirado subitamente de Sodoma, os pecadores contemporâneos de Noé foram surpreendidos pelo dilúvio que destruiu a todos. Por esta razão, alguns textos das Escrituras se referem à experiência da tribulação, para os pecadores, como a vinda inesperada de um ladrão no meio da noite. Súbita e desagradável. 2 Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 3 Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 4 Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. 1 Tessalonicenses 5:2, 4. O início dos aspectos punitivos do dia do Senhor, que também conhecemos como tribulação, causará uma surpresa desagradável aos homens que permanecerão no mundo após o arrebatamento. Neste sentido, se a parábola das 10 virgens estiver de fato falando sobre a busca pelo reino durante o período tribulacional até o seu estabelecimento, cabe o alerta no final da parábola para quem estará na terra. A parábola parece estar falando sobre o que acontecerá logo depois que o arrebatamento houver acontecido. Conclusão. Acredito que seja mais provável que a parábola das 10 virgens se refira ao período tribulacional, que precederá a implantação do reino de Deus na terra. Assim, os elementos da história, talvez, tenham as seguintes correspondências: o noivo representaria Cristo em sua vinda gloriosa. As donzelas, amigas do noivo, ou da noiva, representariam aqueles que estarão aguardando a manifestação final de Cristo para implantar seu reino no mundo. O reino mencionado na parábola não é uma referência à vida com Deus, no céu, depois do arrebatamento, mas uma alusão ao reino do Messias na terra, depois que ele vier. O azeite extra seria a preparação necessária para enfrentar as trevas do período tribulacional e a garantia de que mesmo depois de um período de sono ainda teriam condições de alcançar o objetivo. O sono das virgens talvez represente um momento de fadiga durante a espera, ou, quem sabe, a morte que alguns inevitavelmente experimentarão durante a tribulação. Na parábola, apenas as que haviam sido prudentes tiveram condições de alcançar o objetivo de encontrar o noivo e participar das festividades. As imprudentes ficarão de fora. Parece-me que isso seja um indicativo de quem entrará e quem não entrará no reino que se seguirá depois de todo o período tribulacional. Alguns dos pontos que discutimos nesse texto são: a parábola fala do futuro estabelecimento do reino de Deus, que não tem ligação conceitual com o arrebatamento. O casamento mencionado na parábola representa a futura vinda do reino, e, consequentemente, a vinda do rei. O noivo da história representa Jesus em sua manifestação gloriosa, quando vier para implantar o reino. As virgens não são noivas do noivo, mas amigas da noiva ou do noivo. Representam pessoas convidadas para as festividades das bodas. Uma possível demora para o encontro com o noivo já é prevista. Isto talvez se refira ao tempo que transcorrerá desde o arrebatamento até a vinda de Cristo para implantar o reino. Quem partir na jornada com o objetivo de chegar até o local da festa, deverá estar preparado para manter sua luz acesa no caminho escuro pelo qual terá que passar, até alcançar o destino. Já que prudentes e imprudentes dormiram, isto estabelece o fato de que o sono na parábola não representa um aspecto essencialmente negativo ou reprovável. O sono pode representar a fadiga durante a espera da manifestação do reino ou pode representar a morte. Porém, somente as prudentes, que estavam preparadas antes do descanso, serão capazes de alcançar o objetivo depois que acordarem. Todas dormiram, mas só quem se preparou antes de dormir usufruirá da festa. Resumindo, todos os que ficarem na terra após o arrebatamento serão surpreendidos com o início da tribulação. Porém,
somente aqueles que devidamente atravessarem aquele período de escuridão, sairão do outro lado com a grande recompensa de participar do reino de Deus.